O que aconteceria se uma terceira guerra mundial começasse hoje? Esta pergunta reverbera no âmago da nossa história e segue a ecoar enquanto relembramos os horrores do passado. Num percurso que atravessa mais de um século, somos convidados a compreender como os eventos de outrora, repletos de tragédia e incerteza, moldaram não apenas o mundo que conhecemos, mas também o futuro que se descortina diante dos nossos olhos. A Primeira Guerra Mundial teve início em 1914, num cenário de tensão crescente e rivalidades latentes. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando, em Sarajevo, por um nacionalista sérvio, acendeu a chama de um conflito que engoliu continentes. Naquele momento fatídico, alianças militares foram rapidamente tecendo uma rede que implicava diversas nações. Conflitos locais transformaram-se num embate global, em que o orgulho nacionalista e a competição imperialista se encontraram em uma dança mortal. Durante 4 anos, as trincheiras tornaram-se o palco de uma guerra marcada pela carnificina e pelo sacrifício, onde milhões de vidas se esvaíram sob os desenganos da política e os horrores da guerra moderna. As consequências desta catástrofe foram profundas. O colapso de antigos impérios como o austro-húngaro e o otomano pavimentou o caminho para a criação da Liga das Nações, um esforço pioneiro de cooperação internacional destinado a evitar que tal devastação se repetisse. A brutalidade da Primeira Guerra Mundial deixou marcas indeléveis na humanidade, e, apesar dos inúmeros sacrifícios, o desfecho revelou apenas mais perguntas. Como é possível que uma sociedade tão avançada ceda ao ódio e à intolerância? Por vezes, a resposta reside nas complexas teias das alianças e no poder destrutivo da propaganda. O conflito expôs não só a fragilidade das estruturas políticas da época, mas também a natureza implacável das ambições humanas. Enquanto as nações lutavam entre si, o mundo presenciava o início de uma era em que o equilíbrio entre a diplomacia e a guerra tornava-se cada vez mais tênue. Já a Segunda Guerra Mundial, deflagrada em 1939, emergiu como uma consequência indireta, mas inevitável, dos resquícios deixados pelo Tratado de Versalhes. Este acordo, que pretendia trazer a paz após o terrível conflito anterior, impôs reparações tão severas à Alemanha que semeou uma profunda instabilidade econômica e um ressentimento que viria a alimentar ideologias extremistas. O ambiente de instabilidade e desesperança facilitou a ascensão do nacionalismo exacerbado e do fanatismo, abrindo caminho ao advento de uma nova e sombria era. Durante 6 anos, o mundo assistiu a um conflito que superava qualquer atrocidade anterior. Cidades foram arrasadas, populações inteiras devastadas, e em alguns lugares, o medo e a desesperança transformaram-se em uma realidade cotidiana insuportável. Ao longo deste período, o número de vítimas cresceu de forma alarmante, ultrapassando os 60 milhões de vidas. A Segunda Guerra Mundial não só se consagrou como uma batalha entre nações, mas também como um confronto ideológico. O Holocausto, a perseguição sistemática e o extermínio de milhões, ficaram gravados na memória coletiva da humanidade. Como resposta à guerra, o mundo viu o surgimento das Nações Unidas, uma instituição idealista criada com o intuito de promover a paz e a cooperação em nível global. Esta nova estrutura representava o desejo ardente de aprender com as lições do passado, na esperança de que o horror testemunhado nas trincheiras e nos campos de concentração jamais voltasse a se repetir. Enquanto relembramos estes tempos sombrios, não podemos ignorar a sombra que se projeta sobre o nosso futuro, da especulação acerca de uma potencial terceira guerra mundial. Num mundo em constante transformação, onde as tecnologias emergentes e as novas alianças moldam uma realidade complexa, as tensões geopolíticas parecem procurar um novo palco para a sua expressão. Hoje, a ameaça não é apenas uma questão de arsenais militares já formados, mas também do potencial devastador das armas nucleares. Imagine um cenário em que a escalada de uma crise internacional leve à retaliação mútua, resultando num inverno nuclear capaz de reduzir drasticamente as temperaturas globais e aniquilar sistemas de produção agrícola. Tal situação não seria apenas uma catástrofe ambiental, mas um atentado à própria sobrevivência da humanidade.
Durante as últimas décadas, assistimos a um crescimento surpreendente da modernização militar, com tecnologias que, embora possam ser usadas em defesa, carregam consigo o potencial para destruição sem precedentes. Novelos sistemas de satélites, ciberarmazenamento e a integração de inteligência artificial no comando de gigantescas máquinas de guerra transformaram a maneira como os conflitos são travados. A interligação global, que já foi considerada um símbolo de progresso, hoje revela-se uma faca de dois gumes, onde a rapidez da informação pode incitar reações em cadeia, levando a decisões precipitadas, e em última análise, a um conflito de proporções apocalípticas. Em vários pontos do globo, a tensão política e as disputas territoriais ganham contornos cada vez mais acentuados, revelando que os erros do passado ainda permeiam o presente. Contudo, há uma luz que se reflete na escuridão do futuro, a reflexão e o aprendizado. O que testemunhamos nas duas grandes guerras mundiais é um lembrete que a diplomacia e o diálogo devem sempre prevalecer sobre os instintos violentos da retaliação e da vingança. A capacidade de reconhecer as falhas e de trabalhar para um futuro mais harmonioso é o verdadeiro legado que devemos extrair desses períodos traumáticos. Cada episódio, por mais terrível que tenha sido, serve como um ponto de aprendizagem, uma advertência contra a repetição dos erros que já despovoaram sociedades e destroçaram sonhos. É imperativo, portanto, que os líderes mundiais e as comunidades internacionais unam esforços para fortalecer a cooperação e a compreensão mútua. A construção de alianças baseadas no respeito e na tolerância é o caminho para evitar que a história se repita com consequências ainda mais devastadoras. O poder destrutivo das armas nucleares e a facilidade com que as tensões podem ser alimentadas pelas redes de comunicação são desafios que exigem uma resposta unificada. Cada nação deve recordar que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a existência de um compromisso contínuo com a diplomacia, a justiça e a solidariedade. Quando refletimos sobre os horrores do passado, somos confrontados com a realidade de que a humanidade está à beira de escolhas críticas. O legado das guerras mundiais não se resume apenas às mortes e à destruição, mas também ao renascer da esperança através da criação de mecanismos internacionais para salvaguardar a paz. A partir deste ponto, podemos traçar paralelos entre os conflitos que marcaram o século XX e os desafios que se desenham no horizonte do século XXI. A especulação sobre uma terceira guerra mundial alimenta debates acalorados, mas deve também funcionar como um alerta para que evitemos os caminhos da violência e da irracionalidade. Neste contexto, cada ação, por menor que seja, torna-se um tijolo na edificação de um futuro seguro. A integração entre os atores políticos e a participação ativa da sociedade civil são essenciais para a promoção de um diálogo construtivo. O mundo de hoje possui o conhecimento e os recursos para criar uma rede de apoio que transcenda fronteiras, onde a cooperação internacional substitua as velhas disputas territoriais e interesses egoístas. Este é o momento de resgatar os valores que fundamentam a paz e a justiça, utilizando as lições do passado para transformar o presente e garantir um amanhã melhor para as futuras gerações. No coração desta discussão, encontra-se a imperiosa necessidade de ação. Cada episódio da história, por mais doloroso que tenha sido, deve conduzir-nos a uma compreensão mais profunda de que a paz é a maior conquista de uma sociedade civilizada. As tragédias dos conflitos passados revelam o preço exorbitante que a humanidade paga quando abre espaço para o ódio e a intolerância. Assim, torna-se evidente que a responsabilidade de moldar um futuro pacífico repousa não apenas nos ombros dos líderes, mas também em cada um de nós, cidadãos preocupados com o destino do mundo. À medida que encerramos esta reflexão, a pergunta inicial volta a emergir com força renovada: o que aconteceria se uma terceira guerra mundial começasse hoje? A resposta, embora incerta, está escrita nas experiências dolorosas do passado. Ao reconhecer os erros cometidos e implementar medidas de contenção baseadas na cooperação, é possível desviar o curso de um destino inevitavelmente trágico.
A mensagem é clara e urgente, e a diplomacia e o entendimento mútuo são as únicas armas capazes de frear a escalada para um conflito global catastrófico. Que este conhecimento nos inspire a agir, a promover o diálogo e a construir pontes onde antes existiam muros. O futuro é forjado pelas decisões que tomamos hoje. Lembrando as lições do passado e encarando os desafios do presente, avançamos com um compromisso inabalável de preservar a dignidade humana e a convivência pacífica. Cada nação, cada líder e cada cidadão tem o dever de transformar a memória das guerras em um convite à harmonia e à cooperação. É assim que poderemos construir um mundo onde a sombra de um novo conflito jamais se estenda sobre as gerações futuras. É imperativo que as nações aprendam com os erros do passado e fortaleçam os esforços diplomáticos para garantir um futuro pacífico para todos.